Fala galera, mais uma questão do nosso simulado, questão número 71. Essa questão é competência era 4, habilidade número 18, né? Que fala justamente sobre circulação de riquezas pelo espaço, ou seja, estamos falando de transportes, beleza? Bora dar uma olhada na questão. Diz o seguinte: com o propósito de realizar um vasto programa de desenvolvimento econômico, aí ele já diz quem é, trata-se de Juscelino Kubitschek, estabeleceu um plano de metas com 31 objetivos, dos quais eram prioritários: energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Então ele cita aí o que era a base, né? Destacando primeiramente energia e transporte, tá certo? Bora continuar. Construiu 2 usinas hidrelétricas, 3 Marias e Furnas, abriu grandes rodovias e pavimentou as que já existiam, como a ligação entre o Rio de Janeiro e a cidade de Belo Horizonte, e a construção das estradas de Belo Horizonte-Brasília, Belém-Brasília, Brasília-Acre. Beleza. O projeto econômico apresentado no texto consolidou a atual estrutura de transporte no país, marcado pela... Vamos lá, quando a gente fala dos transportes, o Brasil é um país continental, tá certo? É um país que tem características físico-naturais favoráveis para uso de modais que têm grande capacidade de carga a um custo muito baixo. E isso é que deveria ser prioritário aqui no Brasil. Eu estou falando, por exemplo, do transporte hidroviário, a partir, por exemplo, das hidrovias, que o Brasil tem potencial para todo o território nacional. Logicamente, a região do sertão é uma região que, com a presença de rios intermitentes, fica inviável esse tipo de situação. E o Brasil não é um país de dobramentos modernos, não tem cadeias montanhosas, consequentemente, a gente pode fazer o quê? Utilizar, o transporte ferroviário para longas distâncias. Bacana, porém, aqui no Brasil nós temos uma divisão que não é, né, das melhores possíveis. Como assim? Você tem basicamente 62%, 63%, de modal rodoviário, tá bom? Para o transporte de cargas. Você tem aproximadamente aqui 23% para o modal ferroviário, perdão. Deixa eu só corrigir aqui. Ferroviário. E nós temos o mínimo, tá certo? Para em torno aí de 15% para o modal hidroviário. O que eu quero que você observe é o seguinte: é que o modal mais caro no trânsito de mercadorias, lembrando que o Brasil é um país produtor e exportador de commodities, é justamente o modal que menos a gente deveria utilizar, é o que mais a gente utiliza. Deveríamos ter um equilíbrio entre essas modalidades de transporte que seria o mais adequado, beleza? E ele diz: o progresso apresentado no texto consolidou a atual estrutura de transporte marcado pelo quê? Pela predominância do modal rodoviário. Aí ele diz: especialização ferroviária? Não. Concentração no modal rodoviário? Sim, letra B. Intermodalidade no transporte de cargas. Existe a intermodalidade? Existe, mas é muito tímida. Se a gente tivesse uma maior intermodalidade, se a gente combinasse as rodovias com portos, fluviais, ou então as rodovias com os portos secos, aonde sairiam linhas de ferro, as linhas ferroviárias para conectar, por exemplo, a região norte com nordeste, centro-oeste com nordeste, norte com sul, a gente com certeza teria uma qualidade maior nos transportes no Brasil. Malha rodoviária majoritariamente privada? Não, nós temos trechos sim que são privatizados, mas é a minoria deles e se concentram no sudeste. Predominância do modal rodoviário na Amazônia? Não, lá é justamente o hidroviário. Você marca a letra A. Valeu, pessoal!